A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos agora a mais um vídeo de interpretação bíblica, tá bom? Um vídeo de estudo aí, um breve estudo, né, rápido aí, da Palavra do Senhor. E a interpretação bíblica que eu quero trazer aqui hoje para você é esse tema interessantíssimo, curioso, que é o voto de Jefité. A questão principal é essa: Jefité teria sacrificado a sua filha? Nós vamos ver aqui nesse vídeo, e você que já conhece aí um pouco da palavra de Deus, com certeza já viu essa situação, já leu na Bíblia, né? Ou já ouviu falar que Jefité, quando ele volta da batalha, ele tinha feito um voto com o Senhor que se ele fosse bem-aventurado, fosse vitorioso naquela luta, quando ele retornasse, aquilo que viesse ao seu encontro, saindo da sua casa, ele ofereceria em holocausto. Tá? Isso assim está registrado na palavra do Senhor, que nós vamos ler aqui no livro de Juízes. E aí o texto bíblico não fala se ele sacrificou, porque veio a filha dele, né? Foi a primeira pessoa que saiu ao encontro do seu pai, quando ele voltava da batalha. E aí nós vamos tratar isso aqui hoje, né? Aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, vou passar aqui a linha tradicional, aquilo que nós ouvimos desde de novo, né, no Evangelho, é a linha da explicação mais conhecida, né, do meio pentecostal, e uma linha nova, né, um estudo um pouco mais novo de Joel Bicker, né, que trata no livro dele, e eu vou também falar disso aqui. E no final, eu quero falar dentro desse texto, né, que os pregadores adoram extrair situações dos textos antigos, e isso é muito bom, né? Dentro desse texto eu quero falar sobre relacionamentos de pais com filhos e filhos com os pais, dentro do contexto da obra de Deus, tá bom? Esse texto nos dá uma base para a gente entender um pouco desse tipo de relacionamentos, pais e filhos, tá? Bom, então vamos aqui a esse vídeo, né? Já vou ler o texto, mas antes da gente entrar nesse vídeo, eu te peço que você deixe aí o seu like, se inscreva caso não seja inscrito no canal, ative as suas notificações para receber toda vez que postarmos os vídeos aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar na descrição aí o link para você adquirir meu livro, para a gente, eu peço também que você deixe o seu comentário, tá? Se a gente poder interagir. Vamos lá então a esse vídeo abençoado? Vamos aqui então. Primeiramente eu quero ler o texto, que você já deve saber, é Juízes 11, do verso 30 e 31, né? Deixa eu ler aqui. Ah, tá, vamos ler também o 34. Vamos ler o 30 ao 31. Diz assim: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Aí Juízes, capítulo 11, verso 30 e 31. Vamos então aqui no verso 34 ao 40. Diz assim: Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, me abatestes e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a tua palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e minhas companheiras. Tá bom? Então a gente vê aqui nesse texto, né, que Jefité volta da batalha, ele tinha ido guerrear contra os filhos de Amon, ele volta vitorioso, mas antes de voltar ele fez um voto com Deus, né? Ele fez um voto com o Senhor e disse essas palavras que a gente viu no texto. Aquilo que saísse da sua casa, viesse ao encontro, e ele ia sacrificar ao Senhor. Bom, aí fica a questão, né? Ele teria sacrificado a própria filha? Será?
né? Vamos para a linha tradicional. Primeiro, essa linha mais tradicional do estudo bíblico aqui, de pensamento. Segundo ao que alguns analistas bíblicos já fizeram, Jefité teria pensado que seria um animal que viria da casa dele. Como a gente bem sabe, né? Quando um chefe de família, alguém que chega em casa, o cachorro logo vem, né? Abanando o rabo ali, já vem logo para receber o seu dono. Tá? Então é provável, seria provável que Jefité tivesse considerado isso, e assim ele fez esse voto precipitadamente. Ele não contava nunca que a filha dele ia sair, né, fazendo aquela festa toda para receber o pai ali na chegada dele. E aí Jefité teria feito isso e provavelmente ele teria que sacrificá-la de alguma forma. Só que o texto bíblico não fala que ele a sacrificou. E a gente entende, pela palavra de Deus, do contexto geral da Bíblia, que ele não teria sacrificado por essa linha de raciocínio que eu estou falando aqui. Ele não teria sacrificado porque Deus não aceita sacrifício humano, tá? Mas que muito provavelmente a menina teve que ficar dedicada ao Senhor, né? A Bíblia não é clara sobre isso, tá? Então, dessa forma, Jefité teria realmente que cumprir a sua palavra, fez um voto precipitado e ali aconteceu todo aquele problema. Essa é uma linha mais tradicional, tá? O que o pessoal cogita muito. Bom, mas eu quero trazer aqui uma linha de estudo mais recente, ela é mais nova. Ela é registrada no livro de Joel Bicker, que é Viver Cristão Contagiante. O Dr. Joel Bicker, ele traz uma análise um pouco mais interessante, que é mais elucidativa aqui para a gente. Bom, vamos lá. Primeira coisa que o Dr. Bicker traz, que ele considera ali, é sobre a palavra holocausto ali, que se traduz também por dedicação. Então, quando Jefté fala que ofereceria em holocausto, na verdade ele estaria falando, a interpretação seria mais correta, seria de que ele dedicaria ao Senhor. Como assim? A gente conhece na Bíblia uma passagem em que uma serva do Senhor, ela pede a Deus um filho, e caso Deus atendesse, ela dedicaria esse filho ao Senhor para servir ao Senhor todos os dias da vida dele. E a gente conhece a história, é sobre Ana, né? Fez o voto com o Senhor e teve o filho Samuel, que Ana dedicou ao Senhor. Bom, aqui nesse caso, então, o que viesse ao encontro de Jefté, ele dedicaria ao Senhor, seria do Senhor. Essa aqui seria uma tradução, uma forma de tradução. O Dr. Joel Bicker, no seu livro, ele trata dessa forma e aí dá muitas explicações. Quando a gente entende por esse ponto de vista, a gente vê algumas explicações interessantes, porque ela pede para ir chorar a virgindade dela. Ou seja, porque ela ficaria virgem a vida toda, ela não poderia ter mais ninguém, ela seria dedicada ao Senhor, tá? Seria para servir no templo do Senhor, ela seria para fazer as coisas de Deus. E aí nós sabemos que era o sonho de toda mulher, ter filhos, era uma coisa que toda mulher, era o sonho de toda mulher na época, né? Inclusive filho varão, né? E aí ela vai se lamentar por essa situação, tá? Por isso acontece no texto esse pedido dessa solicitação que ela faz ao pai. E também a gente vai entender o motivo pelo qual Jefté ele fica tão aborrecido, né? Tão entristecido com aquela situação. Por quê? Quando ele fala que o que viesse ele dedicaria ao Senhor, o texto é bem claro, frisa bem que ele não tinha filhos, né? Ela era a filha única. Não fala no texto se ele teve filhos depois, pode ser que ele tenha tido filhos depois, mas naquele momento em que o texto trata aqui, ela era filha única. E aí o que acontece? O que um pai que tem só uma filha vai logo pensar? Se naquela época era algo importantíssimo, era ponto de honra um pai ter um legado, né? Ter filhos. Inclusive os textos sagrados eles apontam muito bem isso, né? Que era
era como uma bênção de Deus. Os filhos eram bênçãos do Senhor, isso é visto nos Salmos, tá? E aí Jefté, por ter uma única filha e agora teria que dedicar essa filha ao Senhor, aquilo entristece o coração dele, porque naquele momento ele está como se não poderia ter mais filhos. Tá? A gente não sabe se ele não teve mais filhos, né? Não é claro sobre isso a Bíblia, mas a gente sabe que naquele momento ele ficou entristecido por causa disso. Tá? Então, isso aqui é um ponto de vista muito interessante, muito coerente, tá? Que Jefté teria tido o porquê ele teve essa reação. Amém? Isso aqui foi um vídeo muito interessante, né? Que convém a gente explicar, convém a gente entender dessa forma. Jamais Deus aceitaria um sacrifício humano. Então a conclusão mais simples é essa: Jefté não sacrificou a sua filha. Tá? Ela não foi sacrificada, tá? Tanto na visão mais tradicional, como nessa linha de raciocínio que eu trago aqui de Joel Bicker para você compreender. Bom, e agora, o que eu prometi antes, de falar algo sobre relacionamentos. Aqui esse texto nos dá uma base muito interessante para os dias que a gente vive hoje, tá? Por quê? Jefté ele vai para a batalha e ele faz um voto. Olha o voto que ele faz. Aquilo que sair da minha casa eu dedicarei ao Senhor, ou eu sacrificarei ao Senhor, né, como no tradicional, né? Bom, só que ele faz esse voto e ele está pensando só na guerra, ele não está pensando na família. Olha que algo interessante, você que é pai, você que é mãe e faz a obra de Deus. Você tem que fazer a obra de Deus, isso, mas você tem que pensar na sua família. Isso é o importante aqui. Tá? O ensinamento do texto sagrado, um ensinamento implícito no texto é esse, de que Jefté ele foi precipitado, ele não pensou na família, ele não pensou na sua filha, ele só tinha uma filha. E se sai a esposa, né? E se sai algum servo? Então ele tinha que ter pensado nisso. Tá? Esse aqui é importante para os dias de hoje, porque muitos pais pensam que isso mudou alguma coisa, não mudou muita coisa não. Muitos bons obreiros e obreiras, né? Pastores, pastoras, ministérios que têm pastoras, muitos fazem a obra de Deus e se esquecem da sua casa, como Davi, né? A gente vê que Davi venceu muitas guerras para o Senhor, mas perdeu batalhas importantes na sua casa, tá? E um outro detalhe também aqui no texto é da filha de Jefté. Por que que o pai, já parou para considerar por que que o pai, Jefté, não esperava que ela fosse ao encontro dele? É porque ela nunca fazia aquilo, tá? Ela só sentiu falta dele que ele estava longe, né? Ela descobriu o quanto amava o pai, e isso aí é uma coisa que é do ser humano, né? É uma coisa que é do ser humano, mas a gente tem que evitar. Só homenagear quando está longe, né? Só sentir a falta quando não tem mais. Isso acontece em todos os níveis, todas as famílias. Muita gente, quando é um velório, todo mundo fala bem do falecido ou da falecida por conta disso. Né? Quando estava vivo, ninguém fazia festa, ninguém dava aquela alegria. E isso foi o que aconteceu com a filha de Jefté. Por isso, você que é filho, né? Eu deixo aqui uma recomendação para você. Você que ainda tem seu pai vivo, sua mãe, né? Mostre a sua alegria para com eles hoje. Mostre hoje o quanto eles são importantes para você. Né? Não deixe para a filha de Jefté, igual a filha de Jefté, que só demonstrou alegria depois que o pai estava longe. Né? O pai jamais esperava que ela ia fazer aquilo, porque não era o costume dela. A gente depreende isso do texto. Né? Então você que tem seu pai vivo, sua mãe, pega aí o teu telefone, dá uma ligada para ele, né? Faz uma surpresa, aparece lá, demonstra uma alegria, dá um abraço forte, senta um pouquinho para conversar com teu pai, com a tua mãe, tá? Isso aqui é um ensinamento dessa palavra, amém? Então, fechando, concluindo aí, nós vimos duas linhas de raciocínio sobre esta passagem. Numa mais tradicional, Jefté teria feito o voto e teria que sacrificar a filha, mas provavelmente ele não fez, porque Deus não aceita sacrifício humano, então é possível que ela teria ficado
ali enclausurada, né? Dedicada ao Senhor de alguma forma. E numa linha mais tradicional, Jefté não teria dado uma palavra de oferecer em sacrifício, mas sim de oferecer em dedicação, ou seja, consagrar a Deus, né? Essa é uma linha mais tradicional de Joel Birker que nós vimos aqui. Bom, e também nós vimos aqui também o relacionamento, as questões a se considerar sobre o relacionamento de pais com filhos e filhos para com os pais dentro do contexto da obra de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Espero que esse vídeo tenha acrescentado na sua vida. Já deixa aí o seu like, tá bom? Recomende o vídeo aí, deixa o seu comentário para a gente interagir. Deus abençoe, até o próximo vídeo.